Olá, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Feliz em estar aqui com vocês para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do nosso Deus na igreja e em estarmos aqui unidos em uma só fé, nos fortalecendo com a palavra do Senhor, que é o nosso alimento espiritual, que edifica a minha e a sua vida na igreja. Então, te convido para orar comigo. Eu oro daqui, você concorda daí, juntos em uma só fé. Amém? Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, justo, Deus maravilhoso, Rei dos reis, louvado e exaltado é e será para todo sempre. Ao único que é digno de honra, de glória, de louvor. Glórias a Deus, glórias a Ti, Senhor, por estarmos aqui para mais uma quarta da bênção, por estarmos aqui unidos, Pai, com saúde, Pai, respirando, Pai, com fé, Senhor. Mas se tem alguém aqui neste momento, Pai, que não está tão bem de saúde, ou que se sente abatido, com a fé abatida, Pai, que o Senhor possa pegar na mão desta pessoa agora, Pai, neste momento, e levantar, Pai, a fé desta pessoa, levantar ela, Pai, dá esperança, Senhor, que ela possa sair daqui, Pai, renovada, com a sua fé renovada, Senhor, com esperança em Ti, Pai. Ajuda, Pai, o seu povo. Se eles estão aqui, Pai, é porque eles confiam em Ti, Pai, não é sobre mim. Que o Senhor cresça e eu diminua. Eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Usa minha vida neste dia, com unção, poder, autoridade, sabedoria do alto, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus, na igreja, glória a Deus. Hoje já tivemos uma quarta da bênção presencial maravilhosa, onde foi possível, igreja, sentir muito a presença de Deus, e eu tenho certeza que Ele está comigo aqui, com você aí, e Ele está feliz, igreja, Ele está feliz, porque se nós estamos aqui, é porque a gente ainda, igreja, crê, você ainda crê. Por mais que às vezes você se sinta abatido, abatida, não aceite se desfalecer. Por mais que às vezes a sua fé possa oscilar, que você possa permanecer firme, porque a vida cristã, igreja, eu sei que às vezes ela oscila, mas o que importa é você ser perseverante e não se desviar dos caminhos do Senhor. Às vezes cai, mas que você possa levantar ainda mais forte, não por você, mas que o Senhor te fortaleça, porque é na nossa fraqueza que o Senhor vem e mostra que é Ele, que a força vem dEle. Entende? É Ele que faz, igreja. É Ele que faz. Lógico que a gente tem a nossa parte, mas Ele sempre vai estar ali, por mim e por você. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Igreja, hoje o tema é a paz que excede todo entendimento. Eu quero ler aqui Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Em outras versões também diz, nesse mesmo texto, nessa mesma palavra, que o que vai guardar a sua mente, o seu coração, a paz que excede todo o entendimento, ou seja, aquela que a nossa mente não consegue compreender, tá? Quero espirrar.
Desculpa. Então, igreja, quando a pessoa se pega preocupado que uma situação foge do controle dessa pessoa, é aí, igreja, que a gente tem que se apoiar no Senhor. Porque tem situações que está sob o meu controle, eu sei que eu tenho que fazer, você sabe o que você tem que fazer. Mas tem situações que fogem do nosso controle. E quando foge do nosso controle, isso significa que o Senhor diz, quem está no controle sou eu, né? Então, quantas vezes ali tem uma conta para pagar, a pessoa não tem dinheiro, precisa decidir algo importante sobre a educação dos filhos, decidir sobre um problema no trabalho, né? Encontrar uma solução nos problemas, e aí a pessoa perde noite de sono. Então, igreja, quando isso acontece, significa que precisa se encher mais do Espírito Santo no sentido de confiar em Deus, igreja. Eu sei que no primeiro momento, vim a preocupação, mas a pessoa não pode focar só no problema e na preocupação, esquecer que o nosso Deus é um Deus de poder. É um Deus que quando ninguém tem a solução, Ele vem com a solução. Quando ninguém tem estratégia, Ele vem com a estratégia, tá? Quero ler aqui. Antes de Jesus, né? Antes de voltar para o céu, Jesus deixou um presente para mim e para você. Ele nos entregou o que seria fundamental para ter uma vida saudável: a paz, que excede o entendimento. Jesus, ele não nos deu qualquer paz. Ele nos deu da paz que ele desfrutava, aquela que não depende da circunstância, para você ter uma tranquilidade de que no final vai dar tudo certo. Nós cristãos que passamos pelo processo, né, que conhecemos a palavra, né, a gente precisa crer que o Senhor tem uma promessa para mim e para você. E que a nossa vida não tem que depender da circunstância, da política, do que tá falando aí nos jornais. Porque, igreja, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Nós precisamos estar debaixo da proteção de Deus, tá? De que maneira? Confiando nele, obedecendo as leis dele, os mandamentos e as ordenanças do Senhor, tá? As leis, os mandamentos tá na palavra do Senhor, mas tem ordenança, tem ordens que é para mim e para você fazer, tá? Então, Jesus, ele sabia que a paz não significava ausência de problema, muito pelo contrário, é o como eu vou lidar com esse problema, tá? E quando a gente lê os evangelhos, igreja, que a gente vê o comportamento de Jesus, a gente enxerga a paz de Deus, tá? Quero ler aqui as minhas anotações. Jesus, igreja, ele não ficou preocupado quando ele soube que o vinho ia acabar naquele casamento, né, que tinha acabado. Ele não ficou preocupado de ver que tinha milhares de pessoas para alimentar, né? E nem ficou preocupado com as perseguições enquanto ele pregava a palavra. Quantas perseguições a gente tem? Porque eu vou falar, eu tenho, igreja. Muitas vezes, né, deixa a gente triste, mas não pode ser o suficiente para nos abater e nos tirar da presença do Senhor, muito pelo contrário. Aí que a gente tem que se manter firme, tá? Jesus, ele era a paz em pessoa, ele sabia quem era o seu pai. E por isso ele entendia que podia descansar independente do caos daquele momento ou daquela circunstância, né? Jesus, ele se fez humano. Então ele passou por aflições, passou por situações difíceis. E na palavra, com o seu comportamento ali,
tá ali para nos ensinar o que fazer na adversidade, né, igreja? Quando a gente vai em Hebreus 2, 17 e 18, né? Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles. E agora Jesus pode ajudar, né, os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado, tá, igreja? Aqui, ó, e aí eu quero trazer para vocês 3 momentos em que Jesus ensinou sobre a paz de Deus. Quando ele dormiu em meio à tempestade, lá em Marcos 4:37, né? Quando veio o vento forte, veio a chuva forte, tá? Ele descansava. Outra situação que ele descansou. Ele não se perturbou diante da escassez, né? Lá em Marcos 6:35, 37. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora a fim de que comprem alguma coisa para comer. Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. E outra situação em que Jesus não se preocupou, ele não fugiu dos problemas, né? Lá em Mateus 26:39, quando ele fala, né, que ele pede para o Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Ele clamou ao Senhor, mas ele foi até o fim, cumprindo o seu propósito aqui na terra, igreja. E os problemas, as adversidades, não pode nos impedir de cumprir o nosso propósito aqui. E nem fazer com que a gente fique murmurando, igreja. A murmuração afasta as bênçãos do Senhor. A murmuração não agrada a Deus. É melhor se calar para não pecar. Amém? E aqui, como que a gente pode viver a paz de Deus quando os problemas e as adversidades chegam, né? O que a gente tem que fazer? Igreja, focar na palavra do Senhor. Eu preciso ter alimento espiritual, eu preciso meditar na palavra, que me traz esperança, edifica, traz ali situações para fortalecer a fé, tá? Outra coisa, crer no amor que Deus tem por nós, igreja. Ele é o nosso Pai. Pode ser que você não tenha tido uma família, um pai, uma mãe ali tão presente, mas isso não significa que você não tem um pai que tá ali, né? Que te ama, que quer o seu bem, e ele não esqueceu de você, igreja. Deus não esqueceu de você. Amém? Aqui, ó, encontrar na Bíblia versículos que mostram o poder de Deus diante de situações parecidas com um obstáculo que você está vivenciando, tá? Fortalecer o nosso coração, o seu coração na verdade de Cristo e declarar a palavra. Declare a palavra de Deus. Fala sobre o que você está passando. Igreja, a gente precisa tomar posse do que está na palavra. Quero ler aqui Provérbio 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto, tá? Então, o que a gente diz, o que você diz, nos faz experimentar a vitória ou a derrota. Além disso, as nossas palavras são poderosas para fortalecer ou enfraquecer o coração. Então, igreja, a gente precisa tomar posse da palavra do Senhor, crer que o que está ali é real, é vivo,
que tem promessa que é para mim, é para você, tem ordenância que é para você, que é para mim, no individual. Amém, igreja? E que a gente possa, em meio às adversidades, em meio a situações difíceis, descansar no colo do Senhor, descansar e entregar as nossas preocupações para Ele. A nossa expectativa não tem que estar no homem, igreja. E o que foge do nosso controle jamais fugirá do controle do Senhor. Creia. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor tem para minha vida, para sua vida, tá? Compartilha se você sabe que tem alguém que esteja precisando ser edificado, né? De uma palavra de esperança, de uma palavra que vai edificar, que vai fortalecer a fé dessa pessoa. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus te abençoe.